e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São José Operário. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vimos, então, nas últimas vezes, a primeira e a segunda carta a Timóteo. Tem uma carta muito parecida com a primeira carta a Timóteo, que é a carta a Tito, que vem logo em seguida da segunda carta a Timóteo. Tá? Ela é muito parecida com a primeira. Não dá para saber, bom, o autor, a princípio, né, parece ser São Paulo, né, se identifica ele como Paulo, assina como Paulo, tem dados pessoais. Claro que, de novo, né, tem a suspeita, algumas pessoas suspeitam que não tenha sido ele, porque aqui, assim como na primeira carta a Timóteo, aparecem estruturas eclesiásticas bem determinadas, quer dizer, tem ali bispos, tem diáconos, né, então alguns estudiosos acham, isso não pode ser tão inicial na igreja, foi uma coisa que surgiu posteriormente. Mas, se a gente pega ali de novo, né, os escritos lá do Mar Morto, de Qumran, existe lá essa estrutura de autoridade, e na estrutura do judaísmo também, a estrutura dos presbíteros, né? Então, não necessariamente é uma estrutura antiga, ainda mais também porque ela aparece nos Atos dos Apóstolos, né? Mas, enfim, os mais conservadores dizem que é São Paulo que escreveu, e os céticos dizem que foi algum discípulo dele que teria escrito na década de 80 até os anos 110 da era cristã. Se foi São Paulo que escreveu, é difícil de saber quando que ele escreveu essa carta aqui. Muitos datam essa carta de uma possível quarta viagem que São Paulo teria feito, missionária, aquela que talvez teria ido até para a Espanha, depois da primeira prisão dele entre os anos 60 e 62, e antes do martírio dele em 67. Mas pode ser também que tenha sido escrito diretamente de Roma, do cativeiro, tá? Então, essas são as possibilidades. O destinatário é Tito, que está instalado numa ilha grega chamada Creta. Então, das maiores ilhas gregas. Tem uma comunidade mista de judeus e de pagãos. O Tito mesmo era de origem pagã, não era como Timóteo. Timóteo era de origem, a mãe dele era judia. Agora, Tito não. Tito é de origem pagã e ele não foi circuncidado. Timóteo foi circuncidado. E aparentemente, nesse lugar, Creta, os habitantes eram em grande parte gentios, pagãos, e eram meio lendários pela decadência moral deles, como a gente vai ver aqui, inclusive, na carta, né? Então, o próprio São Paulo fala. Então, não é uma visão preconceituosa nossa, né? Ele mesmo diz aqui. Então, o propósito da carta primeiro, ajudar Tito, que é encarregado de organizar os convertidos em comunidade, principalmente apontando e ordenando presbíteros para cuidarem dessas comunidades, para o rebanho. Então, a principal função de Tito ali é organizar as comunidades ordenando presbíteros. Então, essa é a principal função dele ali. E Tito já havia provado a capacidade dele quando tinha sido delegado para lidar com situações difíceis, naqueles conflitos que São Paulo teve na cidade de Corinto, como nós já vimos na carta aos Coríntios. Ele já tinha sido o embaixador de Paulo ali e tinha conseguido amenizar as situações. E uma vez que Tito completar a sua missão, ele vai ser substituído e ele deve encontrar Paulo em Nicópolis, no inverno, né, conforme os planos de São Paulo. Então, o objetivo da carta é esse. Bom, quais são os temas? É uma carta parecida com a primeira carta a Timóteo, ela tem instruções menos detalhadas e ela tem um tom menos pessoal, menos afetuoso. Quer dizer, ele é afetuoso, mas não tanto quanto o Timóteo. Timóteo, você vê que ele tem um tom bem mais pessoal e afetuoso com ele, né? E o de Tito é um pouco mais direto e mais direto ao ponto, assim, né? Ambas são endereçadas a bispos jovens, em comunidades em missões temporárias. Tito está em Creta e Timóteo em Éfeso. Em ambos, as comunidades têm falsos ensinamentos, que eles precisam tomar cuidado e repreender. Ambas as comunidades necessitam de doutrina sólida, que São Paulo fala, né, que precisa ensinar doutrina sólida. Ambas as comunidades
necessitam de lideranças, necessitam que fossem ordenadas pessoas ali, e ambos os destinatários, quer dizer, Tito e Timóteo, têm a confiança de São Paulo para continuar a sua missão. Bom, ele fala que escolher aquelas pessoas que ele vai ordenar deve ser algo com discernimento, não de modo arbitrário, não é qualquer pessoa que pode ser escolhida. E ele vai dar os critérios, né? Os candidatos têm que ter caráter provado, têm que ter convicções profundas, têm que ter doutrina sólida, e um dos critérios para apontar é olhar como essa pessoa administra a própria casa, como São Paulo vai dizer, então, como ele vive a vida pessoal dele, com a família dele, e aí esse é um dos critérios para que se observe se ele é um bom candidato ou não, para ser ordenado. Além disso, os candidatos devem ser instrutores competentes, quer dizer, não basta ser só uma pessoa boa, mas ele tem que ser capaz de ensinar, tem que ser capaz de ensinar e de defender a verdade, como mestre e apologista. Então, não é só uma pessoa boazinha, né, para liderar, mas ele tem que ser capaz de ensinar também, é o que ele diz, né? Que daí que vem também a necessidade até hoje que existe na igreja de que os padres estudem, né? Porque o padre não é só o líder daquela comunidade, mas ele tem que ser capaz de ensinar a fé da igreja, né? Ele não vai simplesmente fazer a sua presença ali, né? O testemunho pessoal. Então, a importância de ser coerente com a fé, para que a igreja de Deus não seja desacreditada pelos infiéis e pelos pagãos. Então, zelosos em todas as boas obras, caridade não apenas com os cristãos, mas também reverência com as autoridades, respeitos com todos os compatriotas de maneira geral, e as obras para assistir os necessitados, com o propósito de honrar o Senhor Jesus, aguardando o seu retorno glorioso. Tá? Então vamos ler aqui a nossa carta a Tito. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade, na esperança da vida eterna, prometida antes dos tempos eternos pelo Deus que não mente. Legal, né? Então, Deus que não mente, né? Forte isso aqui, né? Então, as promessas de Deus, né? E Ele que não mente nem se contradiz. E que no tempo próprio manifestou sua palavra por meio da proclamação, de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, olha só, Deus, nosso Salvador. Mas o Salvador é Jesus. Então, Jesus é Deus, né? Então, Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, na fé comum, pela graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, o Salvador é Jesus Cristo, mas Ele é o Deus Salvador, né? Deus, nosso Salvador. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização, ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação. Então, de novo aqui, a razão da missão principal de Tito, né? Ordenar presbíteros, tá? Ordenar presbíteros para serem ali os chefes de cada cidade, de cada comunidade. Eles devem ser homens de uma só mulher. Lembra que a gente falou disso também, novamente, na carta a Timóteo? Isso pode ter dois sentidos. Então, primeiro que ele tenha uma única mulher e não várias, tá? Aparentemente não é esse o sentido. Aparentemente, a maioria das pessoas naquela época não era polígamo, né? Não tinha várias mulheres já naquele mundo romano, né? E mesmo entre os judeus não era tão comum mais a poligamia naquela época. E eventualmente ela acabou sendo até proibida. Hoje em dia os judeus também não têm várias mulheres. Parece que o significado mais importante disso daqui é de que se ele fosse casado, ele não poderia casar de novo. Então, assim, uma vez que a esposa morresse, ele ficaria sem se casar. Ele teria tido uma única mulher ao longo da vida dele. Então, naquela época, se ordenavam, aliás, até hoje no Oriente se ordenam homens casados, né? Só que eles são de uma única mulher. Então, uma vez que ele fica viúvo, ele também não se casa novamente. Então, pode ser um indício também do celibato sacerdotal nesse sentido, né? E os filhos dele têm que ser dignos, né? Porque não podem dar contra-testemunho, né? Se ele não cuida bem dos filhos, como é que ele vai cuidar bem também da comunidade de Deus? Porque é preciso que, sendo econômico das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível. Então agora ele está chamando ele de episcopo, né? Então presbítero e bispo, né? Seja irrepreensível, não presunçoso, nem irascível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto,
mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar sã doutrina, como também de refutar os que a contradizem. Então ele precisa ser alguém também capaz de ensinar e de mostrar onde está o erro. Tá? Então se tem alguma coisa, alguém que está ensinando algo errado, ele tem que também ser capaz de mostrar, olha, isso aqui está errado por causa disso. Né? Então, além de todas as outras virtudes. Né? Com efeito, há muitos insubmissos, palavrosos e enganadores. Então, de novo, aquele problema dos falsos doutores, os que ensinam doutrinas falsas. Especialmente no partido da circuncisão. Então, aqueles judeus judaizantes, que achavam que você tinha que seguir toda a lei judaica para poder ser salvo, ser circuncidado, seguir todas as leis dietéticas, de comida. Então, aparentemente, isso era um problema ali também. Os judeus ficavam tentando dizer, olha, para vocês se salvarem, vocês têm que ser judeus, né, além de crer em Jesus. Né? E Paulo ensina muito claramente que quem salva é Cristo. E essas coisas dos judeus, elas foram todas cumpridas em Cristo. Essas leis cerimoniais que distinguem o povo judeu dos outros povos não precisam ser seguidas, né? A não ser a própria lei moral, né? Os 10 mandamentos, esse sim, né? Porque São Paulo fala aqui, né, que a pessoa não pode ser beberrona, violenta, desonesta, isso sim. Então os 10 mandamentos sim, a lei moral sim, mas não as leis que distinguem o povo judeu como o povo judeu. Aos quais é preciso calar, pois estão pervertendo famílias inteiras e com o objetivo de lucro ilícito, ensinam o que não tem direito de ensinar. Então, olha, aparentemente até eles ganhavam dinheiro com isso, talvez doações, dízimos, não sei, né? Então, ensinavam coisas erradas também com o objetivo de ter seguidores ali para eles, né? Um dos próprios profetas disse, os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, vadios. Esse testemunho é verdadeiro. Então parece que São Paulo concordava com esse provérbio aí. Eu esqueci quem que é a pessoa que disse isso aqui. Será que ele fala aqui no comentário da Bíblia? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Epimanides de Knossos, do século VI a.C. Então foi esse filósofo aqui que disse isso daqui e São Paulo aparentemente concorda com ele. Esse testemunho é verdadeiro. Repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé, e não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas, ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Então aqui São Paulo está criticando duramente esses que estão tentando seduzir o povo, aparentemente são judaizantes, com intenções de lucro ilícito, então amor ao dinheiro, e aí estão aparentemente desviando cristãos lá de Creta, que já tem uma tendência a serem meio imorais mesmo, para se apoiar na lei judaica para se salvar, e não na vida em Cristo. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina, que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. As mulheres idosas igualmente devem proceder como convém a pessoas santas. Não sejam caluniadoras, nem escravas da bebida excessiva, mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas a amar os seus maridos e filhos, a ser ajuizadas, fiéis e submissas aos seus esposos, boas donas de casas, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a pessoa deve ser uma pessoa cheia de virtudes, seja qual for, né, o papel que ela exerce ali, ela deve ter as virtudes. Na época, as mulheres em geral, ali era muito raro uma mulher que trabalhasse fora de casa, né? Então, dentro da atribuição dela, ela devia fazer bem feito o que ela fazia, assim como hoje as mulheres são chamadas a fazer bem feito o que elas fazem, né? Nas virtudes, né? Como São Paulo exorta aqui. E as mulheres mais velhas devem dar exemplo, então, para as mais novas. Então, para que elas se encorajem a olhar aquelas mais velhas e querer ser como elas. Então, exorta igualmente os jovens, para que em tudo sejam criteriosos. Sê tu mesmo um exemplo de conduta, íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós,
fique envergonhado. Então, até o próprio Tito deve ser cuidadoso com as palavras dele e deve ser virtuoso com a vida dele, para que não dê ocasião dos inimigos criticarem, né? O inimigo, o diabo, ou os inimigos ali judaizantes, talvez, né? Os servos devem ser em tudo obedientes a seus senhores, dando-lhes motivo de alegria, não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando prova de inteira fidelidade, honrando assim em tudo a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, não é porque a pessoa era serva e se tornou cristã que ela se tornava agora uma pessoa vagal, que podia sair desrespeitando. Então, ele devia continuar trabalhando de maneira honesta, fazendo o que ele fazia. Tá? São Paulo não quer fazer uma revolução social a princípio aqui. Ele quer que todo mundo trabalhe com justiça, com honestidade e que uns se tratem com respeito aos outros, né? Com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade. Então aqui, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, olha só, a manifestação do nosso Deus, Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo é Deus, né, para São Paulo. Está aqui claro. O qual se entregou a si mesmo por nós, para remir-nos de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso no bom procedimento. Dize-lhes todas essas coisas, exorta-os e repreende-os com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, ninguém pode desprezá-lo porque ele tem uma autoridade vinda dos apóstolos, de Paulo mesmo, que recebeu de Cristo. Então, ninguém pode questionar a autoridade de Tito, porque Tito recebeu de Paulo, e Paulo foi enviado pelo Cristo em pessoa, ele mesmo. Então, de novo, aqui aparece um indício, né, do que é a sucessão apostólica, né, que se continua nos bispos até hoje, que recebe essa autoridade dos apóstolos e, em última instância, do próprio Cristo. Então, daí que se deve também o respeito a toda a autoridade eclesiástica, né? Não foi o povo que escolheu Tito para ser o líder deles, né? A autoridade de Tito não vem do povo, a autoridade de Tito vem de Paulo, que deu para ele, e a de Paulo vem de Cristo. Então, é daí que vem a autoridade dele, né? Então, ele não pode ter medo. Ele fala assim, mesmo que o povo não goste, você vai falar a verdade, né? Porque essa autoridade não vem deles, vem de Cristo, né? Que deu para Paulo, né? Lembra-lhes que devem ser submissos aos magistrados e às autoridades. Então, olha só, submisso ao governo. E olha que o governo aqui não era um governo cristão e bondoso, maravilhoso, era um governo que inclusive os perseguia, né? Vai perseguir muitas vezes. Então, isso sempre fique de alerta, né, para nós, né? Assim, o respeito às orações que se devem fazer, né, a todos aqueles que têm um cargo de governo. Devem ser obedientes e estar sempre prontos para qualquer trabalho honesto, que não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam cavalheiros e dedicados para com todos. Então, olha só, nem só com os cristãos, né, com todos, né? Nem só com os que pensam igual. Então, tratar bem a todos. Porque também nós, antigamente, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e de prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, a razão para que a gente seja bons para com todos é que nós também precisamos de misericórdia, né? Pode ser que até hoje a gente não viva dessa maneira absoluta, mas se não é por isso é porque Deus foi misericordioso para conosco e nos resgatou também, né? Assim como os pagãos precisam de serem resgatados por Deus. Mas, quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, Ele salvou-nos, não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque, por sua misericórdia, fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, olha só, aqui novamente vem a doutrina de São Paulo. Então, Deus nos salvou não porque nós éramos muito bons, mas por graça. Então, novamente, salvação pela graça. É Deus que é bom, e foi por isso que Ele nos salvou. E como Ele nos salvou, então Ele nos dá o Espírito Santo que nos torna capazes de sermos justos, né? Então, de novo aqui, a fim de que fôssemos justificados, quer dizer, feitos justos, pela sua graça, e nos tornássemos herdeiros da esperança e da vida eterna. Então, nós nos tornamos herdeiros por graça, pela graça de Jesus, que nos toca, que nos chamou, sem nós termos merecido, porque a gente vivia ali longe de Deus, a graça dele nos chamou, nos tocou e nos torna capazes de ser herdeiros. Então, isso aqui é bem São Paulo mesmo, né? Novamente,
a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, né? A salvação por graça. E que, claro, que a gente colabora, porque se a gente não colaborasse, não teria nem sentido São Paulo falar que a gente não pode ser dissoluto, que a gente não pode ser violento, que a gente não pode ser caluniador, beberrão, enfim. Se não fosse, se a gente não precisasse colaborar com as nossas virtudes, né, nem teria sentido São Paulo repreender, né, as pessoas que vivem de maneira diversa, né? Então, a gente deve colaborar, mas a salvação sempre começa por graça, sempre, né? E recomeça também por graça, né? Se é necessário recomeçar. Esta é uma mensagem fiel. Desejo, pois, que insistas nestes pontos, de sorte que aqueles que creem em Deus sejam solícitos na prática do bem. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita controvérsias insensatas, genealogias, dissensões, debates sobre a lei, porque para nada adiantam e são fúteis. Então, olha só como é interessante. Ele fala assim, olha, ensina o que é essencial para a fé, para a salvação. Essas especulações de coisas assim que, será que é assim, será que não é assim? Essas lendas judaicas, de coisas que a gente não tem muita certeza, que não estão plenamente reveladas, debates de coisas bobas em relação à lei, isso não serve para a salvação. Isso vale até hoje para nós na igreja. Então, assim, tem muita gente que às vezes sai ensinando coisas até que não são essenciais para a nossa salvação, né? E que fica naquele debate de coisinhas assim bobas, né? Do tipo assim, vamos lá, pode ou não pode bater palma na missa? Acho assim, são coisas assim tão... Assim, isso não é isso que vai salvar alguém, se a pessoa bate ou não bate palma na missa, se a pessoa, pode, eu comungo de joelho ou comungo de pé, eu ponho a mão na mão ou na boca, né? Então assim, quer dizer, isso são exemplos bobos, mas tem coisas mais sérias até, né? Tem, sei lá, você tem que ter ali as velas de cera de abelha, porque senão nos 3 dias de escuridão, quando tiver no fim do mundo, você vai viver na escuridão. Então, enfim, são coisas que são estranhas à nossa salvação, né? Não está na mensagem essencial da fé, da graça de Jesus, né? Que nos salva. E que a gente não deve ficar entrando nesses debates ou acreditando nessas histórias assim, que são coisas que não tem nada a ver, né? E que sempre aconteceram. Sempre vai ter. Você vê que mesmo no tempo de São Paulo, as pessoas tinham histórias estranhas, que meio que eles anexavam a fé ali e tornavam a fé uma coisa diferente do que era, né? E ele fala, não entra por essa, né? Ensina o que é essencial da fé, né? Que é isso, né? A salvação por Cristo, né? Pela graça e, claro, a vida na graça, a vida das virtudes, né? Então, evita controvérsias insensatas. Depois de uma primeira e de uma segunda admoestação, nada mais tens a fazer com o homem faccioso, pois é sabido que um homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Então ele também fala, olha, uma pessoa que está muito obstinada no erro ali, na heresia, né, alguma coisa errada, também não adianta você ficar ali toda hora discutindo com a pessoa ali. Você corrigiu, falou, ensinou, a pessoa não aceita, também não fica ali se perdendo com eles ali mesmo. Né? Isso vale também até para nós, com diálogos às vezes ali, membros na família, né, que pensam diferente. Tudo bem, é proibido ter conversa sobre religião? Não, não é proibido. Pode-se conversar, né, pode-se ter respeito, né, se passar a sua visão, ouvir. Mas assim, uma vez que você falou, ouviu, a pessoa sabe o que você pensa. Não adianta você ficar ali martelando e batendo ali nas diferenças ali. Não, ela sabe o que você pensa, já falou e pronto, né? Também não adianta você ficar ali perdendo seu tempo com isso, né? Vale até hoje para nós também, são conselhos práticos, né? Mandarei ao teu encontro Ártemas, ou Tíquico. Quando tiver chegado aí, faz o possível para vir ter comigo em Nicópolis, onde resolvi passar o inverno. Então, olha só que interessante, ele está mandando outros ali para substituir, né? Então, fala, vou mandar esses 2 aí, e eles vão te substituir. E aí, quando você estiver livre aí, você pode vir me encontrar ali em Nicópolis, no inverno. Então, aparentemente, São Paulo não parece estar preso aqui, né? Porque ele está tendo planos para ir viajar para um lugar no inverno, né? Então, esforça-te por ajudar a Zenas, o jurista, e a Apolo, aquele mesmo Apolo que aparece lá na segunda carta aos Coríntios, né? Que era bom pregador, por sinal, aparentemente. De modo que nada lhes falte. Então parece que Apolo agia em comunhão com São Paulo, né? Embora tivesse gente que era do partido de Apolo, gente que era do partido de Paulo, gente que era do partido de Pedro, né? Isso eram divisões entre as comunidades, mas entre eles, ali os apóstolos, eram unidos, né? Então aqui São Paulo fala, né? Desse Apolo. Todos os da nossa gente precisam aprender a praticar o que é bom, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes, e assim não fiquem infrutíferos. Todos os que estão comigo te saúdam. Saúda a todos os que nos amam na fé. A graça esteja com todos vós.
Então, esse final dá de novo um tom pessoal, né? Ele parece ser escrito por São Paulo, né? Dá a impressão, né? Não parece ter sido uma outra pessoa que escreveu, não teria aparentemente colocado esses nomes, essas coisas ali no final, né? Então, isso dá a impressão mais de ter sido escrito pelo próprio apóstolo, né? Embora existam questionamentos justamente por causa dessa questão dos presbíteros e dos bispos, né? Então, que a gente já falou sobre isso. Beleza, vamos para uma outra carta curtinha aqui, Filemon. Essa é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento. Não é mais curta do que a terceira carta de São João, que acho que é mais curta que ela. Mas é bem curtinha também. Essa carta ela não tem nem divisão em capítulos, ela é um capítulo único, né? Então, essa carta a Filemon, ela é tida como paulina autêntica. Então, em geral, as pessoas, até mesmo os estudiosos mais modernos, creem que foi o próprio São Paulo que escreveu. Tem o estilo e a personalidade de Paulo no escrito dela, e ninguém questiona muito que tenha sido ele mesmo que escreveu. A datação dela que é duvidosa, não se sabe quando que ela foi datada. Então, ela pode ter sido escrita da prisão. Dá a impressão que São Paulo está preso aqui, porque ele fala que ele está preso por Cristo, né? Então, e aí ela pode ser classificada junto com as outras epístolas do cativeiro, Efésios, Filipenses, Colossenses, segunda carta a Timóteo, né? Então, são epístolas que São Paulo escreveu preso. Talvez preso, não sabemos onde, em Roma, como parece que ele estava ali no final dos Atos dos Apóstolos, em Cesareia, antes de ir para Roma, então ele foi preso lá em Jerusalém, levado para Cesareia, aguardou lá 1 ano de julgamento, depois de lá ele foi levado para Roma. Então, se foi em Roma, mais provavelmente foi ali escrita nos anos 60 a 62, né? Será que ele estava preso em outro lugar? Pode ser. Né? Na segunda carta aos Coríntios, São Paulo falou que ele ficou preso, né? Em outras vezes, né? Então, não sabemos, né? Mas aparentemente dá essa impressão, as pessoas se inclinam para que seja na prisão dele em Roma, nos anos 60 e 62, tá? Ela foi escrita para uma pessoa chamada Filemon e para Ápia, a sua esposa, e Arquipo, o filho dele. Então, são para essas pessoas que essa carta é escrita. Ela tem umas certas conexões com a carta aos Colossenses, porque Filemon dá a impressão que morava nessa cidade, Colossa, né? Então, dá a impressão que ele era um habitante dessa cidade, ou em uma cidade vizinha, ali perto de Colossa, que fica na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, tá? Então, dá a impressão que é lá que Filemon morava. E, aparentemente, esse escravo que é mencionado aqui, Onésimo, no versículo 10, é o mesmo homem que Paulo enviou para entregar, junto com Tíquico, a carta para os Colossenses. Então está lá no 4º capítulo da carta aos Colossenses, parece que esse Onésimo é esse mesmo ajudante de Paulo. Provavelmente eles também teriam entregue essa carta, talvez na mesma ocasião, né? Então ele foi lá, foi em viagem de Roma para lá, deixou a carta em Colossa e foi lá entregar essa carta a Filemon, ali, né? Mais pessoal. Vamos lá, o que tem nessa carta? É um apelo de Paulo, a partir da prisão dele, para que Onésimo, que era um escravo fugitivo, então Onésimo foi um escravo que fugiu do dono, para que ele seja bem acolhido. Antes, Onésimo tinha sido um servo inútil, que fugiu do dono e aparentemente roubou algo dele, fugiu roubando algo dele, né? Agora, Onésimo é um cristão, então ele foi batizado, né? Na prisão, e ele é enviado de volta, pedindo que ele não seja mais visto como escravo, mas como um irmão em Cristo. Então, ele fala, né, o que existe mais essencial não é se você é escravo, se é livre, não, agora vocês são irmãos, né, irmãos em Cristo. Isso muda tudo. É a carta mais curta de Paulo, né, e é uma das que tem um tom mais pessoal. Por meio de persuasão, então São Paulo tenta persuadir o coração de Filemon, insistindo, intercedendo para que Onésimo seja bem tratado e bem acolhido. A escravidão era uma instituição fundamental do Império Romano, então tinha escravos, isso era normal, todo mundo achava que era normal, e ninguém questionava muito isso. E era a base da pirâmide social, as pessoas nem imaginavam como é que seria o mundo sem escravos naquela época. Então, e como é que isso se mantinha? Se mantinha com uma legislação rigorosa que punia com a morte escravos fugitivos, né? Então, se o escravo fugisse, ele ganhava a pena de morte, né? Então, por isso que os escravos não fugiam e nem se rebelavam aos montes, né? Porque eles eram a maioria da população, mas, se não era a maioria, mas era muita gente, né? Mas não faziam isso porque o risco de, se ele fosse pego, ele era condenado à morte, né?
Então, consciente das consequências para Onésimo, Paulo intercede em favor da sua vida e ele pede que também seja perdoado, né, a sua deserção e o seu roubo. Inclusive, ele se oferece para ele mesmo pagar o prejuízo. Tá? Por outro lado, Paulo também desafia Filemão a um perdão mais alto que a lei romana. Ele pede o perdão de um escravo fugitivo e também a sua libertação. Não só que ele seja perdoado, mas que ele seja liberto. E assim como Filemão experienciou a misericórdia e a liberdade em Cristo na sua conversão, ele também deve estender esse dom para Onésimo. Né? Então ele fala, olha, você que recebeu a misericórdia em Cristo, né, você também deve ser misericordioso com Onésimo, que também foi liberto por Cristo e agora retorna como irmão no Senhor. Então essa carta aqui, ela não tem uma condenação universal da escravidão, mas ela tem elementos ali que, se a gente levar a sério o que São Paulo está dizendo aqui, tornam a escravidão algo impossível para os cristãos viverem. Né? Então, assim, São Paulo não fala, olha, todos os escravos em todos os lugares têm que ser libertos. Mas ele fala, olha, ele é seu irmão, né? Ele é seu irmão em Cristo, ele tem que ser tratado como teu irmão. Então, assim, trate ele com a liberdade, né, com respeito. Então, se a gente leva a sério isso que São Paulo está falando a respeito de como nós devemos tratar os outros, isso é uma bomba relógio que torna a escravidão, mais cedo ou mais tarde, algo impossível de ser vivida num ambiente cristão, né, como de fato né, é proibido hoje, graças a Deus. Né? Mas demorou bastante tempo até essa bomba relógio estourar de vez. Né? Mas, assim, acontecia. Muitos cristãos... Acho que eles estão procurando ali. Vocês não querem... Dá uma olhada ali se é alguma coisa. Então, foi algo assim que, quando os cristãos muitas vezes eram batizados, eles libertavam os escravos. Então, isso era razoavelmente comum, né, por muitos séculos. Mas, que realmente foi sendo abolido mesmo, infelizmente foi só mais a partir dos séculos 17 e 18, né, principalmente 18 e 19, né? Então, que isso foi sendo mais, foi tendo uma consciência maior nesse sentido. A verdade é o seguinte, mesmo fazendo uma reflexão aqui, mesmo a escravidão hoje sendo proibida na maioria dos países, embora seja permitida em alguns países até hoje, pelo menos de maneira meio às escondidas, alguns países muçulmanos, né, tem isso ainda, né? Então, mesmo ela sendo proibida, romper com a escravidão é muito mais do que simplesmente colocar uma lei que proíbe ter escravos, né? Porque tem muita gente que não é escravo legalmente, mas no fundo tem a vida praticamente de um escravo, né? Então, assim, na prática funciona quase igual, né? Então, essa carta ela é sempre atual, né? Ela vale assim, sempre para nós, né? Para todas as épocas, porque a escravidão é algo mais do que só você fazer uma lei que proíbe a escravidão, né? É uma coisa assim que constantemente precisa ser purificado nas relações humanas entre as pessoas, né? Então, não existe mais escravidão perante a lei, mas tem gente que vive praticamente como se fossem escravos, né? E não são poucas pessoas, né? Então, isso é algo que sempre nos desafia até hoje, né? Na verdade, a solução não vem só com uma lei, né? Ela vem com a conversão do coração, né? Se tem só uma lei, mas não tem conversão do coração, as pessoas vão continuar sendo escravas ali de outras formas, com outros nomes, né? E tem muito disso, né? A gente sabe disso, né? Até no Brasil, né? Isso não é algo longe de nós, até aqui em São Paulo, né? Tem. Então é uma carta sempre atual. Ela vale, essa bomba relógio de São Paulo, ela sempre tem que estar estourando ali dentro de nós, né? Por isso que também talvez São Paulo não tenha feito só uma proibição legal, né? Porque uma lei, enfim, você sempre acha brechas ali, e você pode pôr outro nome, mas no fundo a gente sabe que é escravidão ali, né? Bom, vamos ler aqui a carta a Filemão. Por isso, Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus. Então aqui já vem a autoridade dele, né? Ele está falando, olha, não é qualquer pessoa, né? Paulo, que está sofrendo na prisão, né? Escravo, né? Ele está ali, acorrentado, né? Por Cristo, né? Então é alguém acorrentado que está pedindo que se liberte outro, né? Também forte isso, nesse testemunho, né? Esse pedido está vindo de alguém acorrentado, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então lá, Timóteo é o companheiro dele ali, né, na prisão, né? A Filemão, o nosso muito amado colaborador. A nossa irmã Ápia, aparentemente a esposa dele, talvez. Ao nosso companheiro de armas, Arquipo.
talvez o filho, né? E a igreja que se reúne na tua casa. Então, lembra que a igreja se reunia na casa da pessoa mais rica, geralmente, né? A pessoa que tinha mais recursos cedia a casa para que se reunisse ali. Então, não era cada um na sua casa, né? Sempre havia uma casa, né? Onde todos se reuniam. Tá? Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou sempre graças ao meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações, porque ouço falar do teu amor e da fé que te anima em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. Então, ele está elogiando a fé dele, né? Fala, você é tão bom, você é uma pessoa tão boa. Igual minha mãe, quando ela queria que eu lavasse a louça, nossa, você lava a louça tão bem, né? Você é tão bom de lavar a louça, né? Então, ela queria me pedir algo, ela falava assim, né? Então é isso, né? São Paulo está elogiando a fé e está falando, olha, se a sua fé é tão boa, né? Ela tem que ser eficaz, né? Tem que ser em ações, né? Então, a fé é tão bonita que você tem, né? Então, que seja uma fé eficaz. De fato, tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois graças a ti, irmão, foram reconfortados os corações dos santos. Talvez isso daqui se refira à generosidade dele na coleta de São Paulo para Jerusalém. Pode ser, né? A gente não sabe o que é essa generosidade que ele teve, né? Vamos lá. Por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro pedir por amor. Então, olha, ele está falando, eu tenho autoridade, né? De ordenar, mas eu vou te pedir com amor. Na qualidade de Paulo, velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Então, ali na prisão, esse Onésimo foi batizado, né, por Paulo, né, evangelizado e batizado. Outrora, ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Mando-o de volta a ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo, para que em teu nome ele me servisse nesta prisão, que me valeu a pregação do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que a tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Talvez ele tenha sido retirado de ti por pouco tempo, a fim de que o recuperes para sempre, não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como um irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu punho, eu pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Então ele está falando, também você deve a minha fé, né? Mas tudo bem. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá este conforto ao meu coração em Cristo. Eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, porque graças às vossas orações espero que vos serei restituído. Saudações de Epafras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, de Marcos, lembra Marcos ali que tinha se desentendido com Paulo, aparentemente eles estão bem juntos agora de novo. Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Esse Demas aparentemente abandonou Paulo também, mais para frente, né? Se essa carta foi escrita antes de segunda carta a Timóteo, fala que Demas me abandonou por amor deste mundo, né? Então, meio triste, né? E Lucas, o amado médico, né? Que ele fala, né? A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então, aqui ele pede essa misericórdia com Filemão, né? Que ele seja recebido como irmão, né? Que de fato ele é. Então é uma carta bonita, né? E que tem esse tom bem pessoal de Paulo, né? Esse afeto que ele tinha por aquele que ele tinha gerado em Cristo. Acho que a gente pode parar aqui, né? Acho que não sei se a gente começaria outra. Acho que vamos parar aqui. E aí a gente continua com a carta aos Hebreus no próximo. E vamos lá, a carta aos Hebreus é longa e tem bastante coisa, né? Então, espero que a gente consiga falar tudo numa só, tem que ser numa só, né? Então, vamos lá.
Senhor Jesus, nós os louvamos e vos agradecemos pelo dom da liberdade que nós temos em Ti. Nós os pedimos em favor dos nossos pastores, aqueles a quem o Senhor constituiu com autoridade apostólica. Hoje, de maneira particular, eles estão reunidos em assembleia, lá em Aparecida, nossos bispos, todos os bispos do Brasil estão lá. Nós os pedimos em favor deles, da autoridade que eles exercem em vosso nome, para que eles possam bem nos conduzir, como São Paulo pede a Tito, que eles possam ser inflamados do vosso Espírito. Nós pedimos também que nós sejamos capazes de viver uma vida virtuosa, temperante, segundo a liberdade que nós temos em Cristo, que a nossa fé seja uma fé que nos transforme, que nos faça viver uma vida sóbria, temperante, que possa servir também de testemunho para todos, para que o vosso nome não seja difamado em todos aqueles que não vos conhecem. Nós os pedimos em favor de todos aqueles que vivem uma situação de escravidão, seja espiritual, seja uma escravidão física, material, que o Senhor possa agir em favor deles, virar os corações de todos aqueles que são aqueles que os oprimem e torná-los livres, porque eles de fato são irmãos. Que o Senhor nos torne sempre capazes de olhar para os outros como irmãos e não como pessoas que nós usamos em nosso favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Reni, deixa eu te perguntar.